Olá, vamos conversar agora sobre a imunidade religiosa. A imunidade religiosa está prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição, e que diz que é vedada a União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. E aí, num primeiro momento, quando nós fazemos essa leitura, podemos ser levados a entender que a imunidade só atinge o local onde é realizado o ato religioso, o ato ecumênico, que seria o templo. Mas não é bem assim. E antes disso, é preciso fazer uma digressão histórica. Por que a imunidade para os templos religiosos de qualquer culto? Precisamos lembrar que desde a história da humanidade, desde os tempos remotos da humanidade, o poder sempre esteve ligado de alguma forma a um pensamento, a um sentimento religioso. Sempre os detentores de poder tinham próximos de si aqueles indivíduos que detinham um argumento de autoridade religioso. Seja ainda na vida tribal, em que você tem lá o líder, que seria o cacique. Ao lado do cacique, dentro daquela comunidade tribal, há a figura do pajé, que é muito importante naquela comunidade, naquela vida social. E essa figura, podemos trazer ela por toda a história da humanidade, passando pelo Egito, os sacerdotes, que eram os conselheiros dos reis e rainhas no Egito, passando por Roma, em que você tinha a figura também dos sacerdotes, na Grécia, a figura da pitonisa, dos pitons e pitonisas, na Grécia, todos eles sempre tiveram uma proximidade com os governantes. Então o poder sempre esteve muito próximo da religião. Isso ficou bem marcado no Ocidente a partir do imperador Constantino, quando o imperador Constantino torna o cristianismo, o catolicismo, como religião oficial do Império Romano, cessando a perseguição que acontecia aos cristãos, e traz para Roma a sede daquela entidade religiosa, que seria a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mais conhecida no Ocidente, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, em vários países do Ocidente, em que tem a maioria católica. E o que acontece é que, com a proximidade do imperador, a figura do líder religioso passou a ter maior importância. E isso aí fez com que a religião sempre estivesse par e passo com o poder. E qual que é a característica marcante disso? É que o governante ele queria manter uma boa relação com a instituição religiosa. E ao ter essa boa relação, ele fazia com que não houvesse tributação dos bens, dos patrimônios, da riqueza dessa entidade religiosa. Ele deixava de tributar a entidade religiosa, ele não cobrava impostos da entidade religiosa, ou se o fazia de modo diferenciado, diferente do que fazia com o restante da sociedade. Então, essa imunidade religiosa, ela sempre foi característica de uma relação de poder entre Estado, representado pelo governante máximo desse Estado, e o líder religioso que tivesse predominância naquele Estado, naquela aglomerado de pessoas, naquela sociedade. Dito isso, nossa Constituição ela traz a questão do Estado laico. O que é isso? Em muitos países existe uma religião oficial. Não é só porque ela predomina, é porque o Estado só autoriza e reconhece aquela religião. E no Brasil optou-se, acertadamente, dado o pluralismo cultural do brasileiro,
optou-se pelo Estado laico, ou seja, o Estado que não estipula uma religião oficial. Então, no Brasil, há liberdade de crença religiosa, liberdade de culto e de crença religiosa. Se foi concedida essa liberdade como direito fundamental ao cidadão brasileiro, como ela poderia ser exercida em sua plenitude se fossem tributadas as entidades religiosas? Não haveria condições de haver liberdade religiosa se houvesse uma limitação, uma incidência de tributos, de maneira a sufocar as entidades religiosas e fazer com que muitas não pudessem funcionar. Então, a opção que se teve foi, assim como foi concedida a liberdade de crença, também ser concedido a imunidade. E aí a imunidade ela não se vincula a determinado segmento religioso, porque a própria Constituição fala templo de qualquer culto. Então, pode ser qualquer tipo de entidade religiosa. Essa entidade ela vai ser alcançada pela imunidade. E a imunidade não é apenas do templo, não é o prédio onde são realizadas as reuniões religiosas. É tudo que se relacionar à entidade religiosa. Então, por isso que no caso da religião católica, você tem a imunidade não só do prédio onde fica a igreja, o templo, mas, por exemplo, a casa do padre, se pertencer à diocese, tem que ser patrimônio, tem que pertencer ao patrimônio da entidade religiosa. Se ela pertencer à diocese, ela vai ser imune. Na casa do padre, você não tem celebração religiosa. Isso acontece dentro da igreja. Mas aquele bem é importante para o funcionamento da entidade religiosa, não tenha dúvida. Porque o padre, ter um local onde ele tem um abrigo, o local para repousar, o local para fazer suas refeições, ele, obviamente, vai desempenhar melhor as suas funções religiosas. E aí por isso que a imunidade ela alcança também outros bens. E aí não apenas só a casa do padre, mas todo o bem e serviço que tiver relação com a entidade religiosa, ele vai ser imune. Mesmo que seja um bem alugado. Vamos imaginar que um segmento religioso tenha, ao redor do seu templo, da sua igreja, alguns imóveis. Ele tinha um terreno grande, pegou esse terreno, fez ali o local de encontro ecumênico e fez outras salas e vendeu não, melhor dizendo, ele alugou essas salas. Num primeiro momento, a atividade de locação não é uma atividade de um templo religioso, de um segmento religioso. Mas o que o Supremo diz? Se a receita oferida com aquele bem, ou seja, com o aluguel daquele espaço, for utilizada para a atividade essencial da entidade religiosa, ou seja, for utilizada para a atividade religiosa, então esse bem continuará imune, ainda que sendo utilizado em uma finalidade distinta. Então, por isso que a imunidade, mesmo que o imóvel não esteja sendo utilizado para a finalidade religiosa, mas a receita oferida com esse imóvel, ela é revertida para a finalidade essencial da atividade religiosa, da entidade religiosa, então ele será imune. Então, a imunidade religiosa ela não se restringe ao prédio onde acontece o ato ecumênico, e sim a todo e qualquer serviço, toda e qualquer receita, todo e qualquer bem, que ainda que não utilizado diretamente, ele gera um ganho, gera um proveito na atividade fim da entidade religiosa, que é garantir assistência religiosa e social, às comunidades, aqueles que vão buscar um amparo, uma tutela religiosa. Então, a imunidade ela não se restringe apenas ao local onde acontecem as celebrações, mas alcança toda a receita, toda a atividade, todo o bem que pertença a essa entidade religiosa, desde que ele seja, de alguma forma, direto ou indiretamente, mecanismo para favorecer a própria atividade religiosa.
E com isso, encerramos nossa conversa sobre imunidade religiosa e vamos depois nos reencontrar para conversar sobre outras imunidades. Um grande abraço e até a próxima.